Então, no último vídeo eu falei sobre fermentos lácteos. Nesse eu tentei reunir tudo que a professora falou sobre micro-organismos. Então vamos lá, falar sobre características, interações, metabólitos secundários e os principais micro-organismos usados aqui, né? Nas características, o que a gente pode e deve esperar desses micro-organismos? Todos vão ser gram-positivo, exceto o penicillium, lógico, né, que não é bactéria. Todos vão ser cocos ou bastonetes não esporulados. A maioria é anaeróbica, mas aerotolerante, exceto o Brevibacterium, que a gente vai mencionar lá depois. E a maioria também fermenta obrigatoriamente o açúcar, que é a lactose, né? Exceto o Propionibacteria, que vai fermentar o lactato ao invés da lactose. Eles têm uma exigência nutricional muito grande, então eles precisam de aminoácidos ou peptídeos ao invés de proteínas para metabolizar. Eles precisam de vitamina B e eles têm uma biossíntese limitada. Eles não conseguem metabolizar carboidratos muito grandes, então eles têm que quebrar até açúcares e daí metabolizar. As interações que a gente tem: parasitismo, né, onde uma espécie se alimenta da outra. Competição, onde duas espécies competem pelo mesmo nutriente. Aqui ela deu o exemplo do cheddar, que tem alta temperatura favorecendo uma determinada espécie aqui. Comensalismo é uma relação em que uma espécie ganha e a outra não ganha nem perde. Um exemplo são as bactérias que têm um sistema proteolítico fraco se aproveitando do sistema proteolítico forte de outras bactérias aí para poder se alimentar. Amensalismo se dá de duas formas: ou uma espécie remove nutrientes essenciais da outra, ou uma espécie produz metabólitos tóxicos para outra, no caso da anisina, que a gente vai comentar ali depois. E tem o mutualismo, vulgo crescimento associado, que lá em iogurte a gente vai explicar legal aquela relação entre os streptococcus, termófilos e o bulgaricus, né? Vamos lá. Falar um pouquinho de metabólitos secundários agora. A gente vai ter as bacteriocinas e os exopolissacarídeos. Os exopolissacarídeos são muito interessantes para a indústria de iogurte, porque eles vão aprisionar a água ou imobilizar a água, criando aí uma rede que melhora a textura do produto. As bacteriocinas, elas são bactericidas, né? Então elas vão eliminar os semelhantes. Lembrando bem em contraste que bacteriostático não elimina. Quem que são os semelhantes aqui? São gram-positivos, como já foi citado ali. São bastante estáveis ao calor, logo o tratamento térmico aí não vai ter efeito sobre as bacteriocinas. Os efeitos delas são irreversíveis, ou seja, é meio difícil de imaginar, né, se ela elimina um micro-organismo, ele ressuscite dali um tempo. Elas são politicamente corretas, como a professora disse, então são biodegradáveis, digestíveis, tem ausência de toxicidade, antigenicidade, é ativa a baixíssimas concentrações, isso aqui é uma vantagem muito legal. E tem a anisina aqui, a gente vai dar um pouquinho mais de detalhes sobre ela. No geral, as bacteriocinas, quando são produzidas pelo micro-organismo, no produto que o micro-organismo tá, a gente não precisa discriminar como aditivo. A anisina, a gente já pode adicionar sem o micro-organismo ter produzido lá no produto. Então, ela é a única licenciada para isso, né, para o uso como aditivo. Ela é produzida pelo Lactococcus lactis, subespécie lactis, e ela previne uma série de coisas: a germinação de esporas em queijo processado pasteurizado, previne listeria em queijos frescos e o estufamento tardio em queijos duros e semiduros, aqui causados pelo Clostridium butírico e Tiobutírico. Ok, falamos de bacteriocinas, falamos de metabólitos secundários, vamos falar de probióticos agora. Aqui eu achei uma belezinha o esquema da Júlia, eu copiei aqui. Então, o que eles são
são suplementos alimentares constituídos por micro-organismos vivos que, quando ingeridos em determinado número, promovem alterações benéficas no hospedeiro pela melhoria do balanço da microbiota gastrointestinal. No Brasil, esse número mínimo é de 10 a 6 da unidade formadora de colônia por ml. Em outros lugares tem outros valores. Quem são eles? Então, maioria lactobacillus, bifidobacterias, streptococcus thermophilus e enterococcus. Para ser considerado probiótico, ele deve sobreviver ao trato gastrointestinal. Então, ele deve sobreviver ao ácido no estômago, à bile, e chegar lá no final com uma determinada contagem, que é de 10 a 6, no caso na ingestão, né? E por que em produtos lácteos? Porque eles são o veículo ideal, então eles têm o substrato que os probióticos precisam, os componentes deles, né? A proteína, a lactose, lactulose, lactoferrina. Certo? Vamos voltar aqui. Agora falar um pouco das espécies individualmente, né? Lactococcus lactis, subespécie lactis ou cremoris, que são os mais usados, são homofermentativos. Então, o que a gente espera de uma espécie homofermentativa? Ela vai produzir ácido lático, logo ela vai ser acidificante. Ele é mesofílico, então a temperatura ótima dele é de 20 a 30 graus Celsius. E o sistema proteolítico dele é bem fraquinho, ele tem uma protease só e várias peptidases, que só vão ser aproveitadas depois da lise da bactéria lá no leite, né? Guarda essa informação aqui que depois eu vou voltar aqui. Streptococcus thermophilus, homofermentativo também, então logo ele é acidificante. Temperatura ótima de crescimento entre 40 e 45 graus Celsius. E o sistema proteolítico dele também é bem fraquinho, então ele vai precisar de outra bactéria junto com ele para ajudar a crescer depois, né? Leuconostoque, heterofermentativo, tá? Os mais usados aqui, né, são mesenteroides, subespécie cremoris ou lattes. Como ele é heterofermentativo, então eu posso esperar compostos de sabor e aroma vindos do leuconostoque. E ele é mesofílico também. Agora, olha só que interessante, falei do lactococcus e leuconostoque. Eles são os dois fermentos citados aqui nas culturas mesofílicas de fermento B ou L ou D. Vamos lá. Eu não sei se foi eu que anotei errado, se a professora que confundiu, mas olha só que negócio estranho. Vamos lá. Aqui, BOL significa leuconostoque produtor de ácido e D, lactococcus produtor de aroma. Mas a gente viu lá que é exatamente o contrário, né? O lactococcus, que é o acidificante, e o leuconostoque seria o produtor de aroma. Fui pesquisar em alguns outros lugares para ver se isso procede e olha só o que eu achei. Esse aqui é um documento da Embrapa, né? Então é fonte confiável, eu espero. Que fala aqui que o lactococcus, afinal de contas, ele é homofermentativo sim, então ele vai ser do tipo L, tipo acidificante. E o leuconostoque, ele vai ser do tipo D. É o que se espera de um heterofermentativo que produza compostos de sabor e aroma. Então, eu vou mudar lá. Vocês resolvem o que vão fazer nas anotações de vocês. Mas eu resolvi trocar aqui. Então, ao invés de leuconostoque, eu vou colocar lactococcus. Lactococcus. Produtor de ácido, como todo homo fermentativo. E aqui eu vou colocar o leuconostoque. Leuconostoque. Produtor de aroma. Certo? Então vocês veem o que vocês fazem ali. Eu vou pôr isso aqui na prova se ela perguntar. Então vamos voltar para lá. Falamos dos dois aqui, né? Então vamos fechar. A gente vai para Propionibactéria agora.
Também é heterofermentativa, então a gente espera aí produzir coisas além do ácido lático, né? É mesofílica também. Aqui, ó, ela é aquela que não fermenta a lactose, ela vai fermentar o lactato. Então ela vai transformar em acetato, propionato e o gás carbônico. O gás carbônico, inclusive, que é muito usado para o queijo ambiental, né? Essas são as espécies mais usadas. Eu não vou ler aqui, leiam vocês. Ah, sim, e o CO2 que é responsável pelas oleaduras, né? Tudo que a professora disse sobre o queijo mental. Breve bactério, ele também tem uma exceção aqui, que ele é aeróbico. Então, como ele é aeróbico, ele vai ficar na superfície do queijo, vai ter uma cura de superfície. Lembrando bem, na superfície do queijo também é onde eu tenho mais sal, então ele vai ter que suportar altas concentrações de sal. Também vai metabolizar o lactato, e o sistema proteolítico dele é ótimo, ele degrada os aminoácidos até a amônia. Então a gente pode esperar aí que o pH vai subir, né? Porque a amônia ela tem um caráter básico. E ela produz aquele queijo que tem a consistência de meleca, cheiro de chulé, que a professora mencionou. Eu procurei o nome na internet e não achei. Se alguém achar, quiser me falar, por favor. Aqui uma espécie que é sempre usada, né? Brevibacterium lineens. Ela cresce em pH neutro, então faz sentido ela querer, né, subir o pH. E ele produz também beta-caroteno, que naquele queijo que a professora falou também, dá pra ver que quando ele tá com uma maturação elevada, a cor dele vai mudar também. Certo. Enterococcus é o vira-lata que a professora falou, né? São bastante tolerantes a sal e calor, crescem bastante em meios diferentes. Então ele pode ser tanto contaminação fecal como da flora do próprio leite. É comum em culturas mistas, né? Decorrente dele ser bastante resistente. São produtores de aroma e sabor. Então, o exemplo aqui do diacetil, então eu posso esperar que ele seja heterofermentativo. E esse diacetil e outros compostos que ele produz tornam ele muito interessante para uso em queijos, mas ele não é usado por causa disso aqui. Capacidade de transferir genes e resistência a antibiótico. Então, se dá alguma coisa errada, pode significar infecção hospitalar, coisas do tipo. Bifidobacterium, ele vai ser o probiótico, né? O problema dele ele é heterofermentativo, é que ele produz ácido acético numa proporção de 3 de ácido acético para 2 de ácido lático. Isso acaba deixando um gosto não muito bom. Então, ele normalmente é usado com outra bactéria para que produza bastante ácido lático para neutralizar o gosto do ácido acético no produto. Probiótico, né? Cresce mal em leite, também motivo para ser usado com outra bactéria em conjunto. Ele é sensível a ácido e ao oxigênio. Então, se eu vou fazer um produto, eu tenho que lacrar certinho e tal, para impedir a entrada de oxigênio. Penicillium, bolor, né? Aeróbico. Se eu pegar um bolor e comparar com qualquer bactéria, ele vai ter um sistema proteolítico e lipolítico muito melhor que qualquer bactéria. E aqui tem as duas espécies mais usadas, né? O Roquefort para queijos azuis, por exemplo, o Gorgonzola. O detalhe do Gorgonzola aqui é que o queijo é furado, né? Pro penicillium poder crescer no meio do queijo também, já que ele é aeróbico. Tem que ser furadinho o queijo. E o camembert, né? Que é feito com essa espécie. O camembert é interessante vocês verem foto depois, que por dentro ele é quase um creme, de tanta proteólise que teve. E por cima ele tem aquela nuvenzinha característica de bolor. Vale a pena dar uma olhada. O lactobacillus é o maior grupo que tem, né? Eles são os mais resistentes a ácido e são divididos aqui em homofermentativos, heterofermentativos, facultativos e obrigatórios. Os homofermentativos são os acidificantes, né? Então vai ter o bulgárico, os lácteos, que a gente sempre ouve falar aqui, helvéticos e o acidófilos.
O acidófilos, inclusive, como ele é bem acidificante, ele é usado lá com o bifidobacterium para neutralizar o gosto do ácido acético, né? Ele cresce a temperaturas maiores de 45 graus. Que bom. Heterofermentativos facultativos, eu vou ter o Lactobacillus casei. Além de produzir o ácido lático, ele produz outros ácidos orgânicos, pode produzir álcool também. E é usado como probiótico, né? E o heterofermentativo obrigatório que a gente vai ter é o kefir, que produz a bebida do kefir, que é gasificada e alcoólica, além de ter o ácido orgânico. Bom, gente, é isso. Desculpa as gaguejadas aí, o barulho de TV no fundo, meu marido tá em casa. Depois eu vou falar sobre os produtos. Eu vou desenvolver ainda essa parte e vai ser o último vídeo que eu vou fazer. Bom estudo pra nós!